Oi, meu nome é Renan. Tenho 25 anos, sou eletricista recém-formado no Senai e trabalho fazendo pequenos serviços pelos bairros de Curitiba. Hoje, quero contar uma história que começou de forma despretensiosa, mas mudou completamente a forma como eu vejo o mundo e as pessoas. Tudo começou numa manhã abafada de quarta-feira. O céu estava limpo, mas o ar em Santa Felicidade tinha aquele cheiro característico de massa fresca e tempero italiano que escapava das janelas das cantinas ainda fechadas. Eu estava subindo a escada da minha Fiorino quando o celular tocou. Era uma cliente nova, indicação da Marta, uma senhora que sempre me chamava para arrumar o que os outros deixavam pela metade. Oi, Renan? Aqui é a Laura. Marta me passou teu contato. O refletor da minha garagem queimou. Você consegue vir hoje? A voz era firme, mas tinha uma suavidade que me fez prestar mais atenção. Combinei de passar lá em 20 minutos. A casa ficava numa rua tranquila, ladeada por plátanos que faziam sombra nos muros baixos. Portão de ferro trabalhado, jardim bem cuidado, e uma fachada antiga, dessas com varanda de madeira escura e janelas com cortinas rendadas. Quando toquei o interfone, ouvi passos rápidos e logo a porta se abriu. Ela estava ali. De vestido leve, cabelos presos num coque bagunçado e uma expressão curiosa no rosto. Laura. Dona do restaurante mais tradicional da região, o Trattoria San Genaro, eu soube depois. Renan? Que bom que veio. Entra, por favor. A garagem é logo ali. Fui seguindo os passos dela, tentando não parecer impressionado com o lugar. Tudo tinha cheiro de casa antiga e acolhedora. A garagem era ampla, com um teto alto de madeira e um refletor pendurado no centro. Subi na escada, ferramenta em punho, e comecei o trabalho. Ela ficou por ali, observando de longe. Mexia num vasinho de manjericão enquanto me perguntava coisas triviais, se eu era da região, há quanto tempo trabalhava com elétrica, se gostava do que fazia. É um trabalho honesto, né? Comentei, concentrado no fio azul que parecia estar em curto. E você parece fazer com gosto, disse ela. Houve um breve silêncio. O tipo de silêncio que não incomoda, mas faz a gente prestar atenção nos pequenos sons, o barulho do vento nas folhas, o latido distante de um cachorro, o chiado do meu alicate raspando o fio. Então, sem aviso, ela soltou. Você é bonito, sabia? Quase derrubei a chave de fenda. Lá de cima da escada, olhei para baixo, incerto se tinha entendido bem. Ela sorria, como quem comenta sobre a previsão do tempo. Desculpa. Eu disse que você é bonito. Tem um jeito sereno. Poucos homens têm isso hoje em dia. Fiquei parado por um instante, com o braço esticado e o fio meio preso. O rosto queimou. Não sabia se era o calor do refletor ou daquelas palavras. Ah, obrigado. Acho. Ela riu. Riso leve, de quem sabe o efeito que causa, mas não usa isso contra ninguém. Voltei ao trabalho, concentrado como nunca, embora meu coração estivesse numa corrida de Fórmula 1. Terminei o serviço em 20 minutos. Testei o refletor, que voltou a funcionar como novo. Ela me ofereceu um copo d'água e insistiu para que eu entrasse um pouco. Recusei, educadamente. Ainda estava atordoado. Deixa a conta com a Marta, ela te paga, disse ela, encostada no batente da porta, braços cruzados. Tá certo. Se precisar de mais alguma coisa. Eu sempre preciso de alguma coisa, Renan. Mas hoje é só isso. Sorri, meio sem jeito. Dei meia volta, entrei na Fiorino e dirigi até o próximo cliente, mas minha cabeça tinha ficado lá, pendurada naquele refletor. A frase dela ecoava na minha mente como um refrão impossível de ignorar. Naquela noite, enquanto jantava no balcão da cozinha com minha mãe comentando a novela, tudo parecia banal. Eu só conseguia pensar no olhar dela. Na forma como disse aquilo, sem peso, sem malícia, mas com uma sinceridade que me desmontou. Não era só sobre beleza. Era como se ela tivesse me enxergado de verdade, mesmo com a roupa suja de graxa e os dedos queimados de tanto fio mal isolado. Naquela noite, eu não dormi cedo.
Fiquei imaginando quem era, de verdade, aquela mulher que me lançou um elogio como quem joga uma pedra num lago quieto, sem saber, ou sabendo muito bem, o quanto isso ia me perturbar. E isso era só o começo. 2 dias se passaram desde aquela manhã na casa da Laura, e eu ainda não tinha conseguido tirar a cena da cabeça. Sempre que fechava os olhos, via o sorriso dela e ouvia aquele elogio inesperado, como se tivesse ficado gravado no alto da escada. E foi no meio de um serviço, instalando uma luminária num salão de beleza do Batel, que o telefone tocou. Renan? Aqui é a Laura, de novo. Será que você almoça comigo amanhã? No restaurante. É só um jeito de agradecer pelo que você fez. A voz dela era serena, mas carregava uma firmeza que não dava margem para recusas. Claro. Seria um prazer, respondi, automático, antes mesmo de raciocinar. Desliguei e fiquei parado, olhando pro teto. Era só um almoço, pensei. Um gesto de gratidão. Mas por que minha mão estava suando? Na manhã seguinte, fui até o Trattoria San Gennaro. O restaurante ficava numa esquina charmosa, com toldos vermelhos e cortinas rendadas nas janelas. Era um daqueles lugares que pareciam tirados de uma vila italiana. Eu já tinha passado na frente 1000 vezes, mas nunca tinha entrado. Assim que entrei, senti o cheiro de molho de tomate fresco, alho dourando no azeite e manjericão. Tudo misturado num aroma que abraçava a gente. A decoração era rústica, com mesas de madeira escura, toalhas quadriculadas e garrafas de vinho decorando prateleiras. Boa tarde. Uma senhora de cabelos grisalhos e avental vermelho me recebeu no salão. Você é o Renan, né? A dona Laura pediu para te levar direto até ela. Segui a funcionária até uma mesa no canto, próxima à janela. Laura já estava lá, de vestido azul marinho e cabelo solto sobre os ombros. Quando me viu, levantou-se com um sorriso que me desarmou de novo. Que bom que veio. Senta, por favor. Já pedi a entrada. Espero que não esteja me tirando do almoço da equipe, brinquei, tentando esconder o nervosismo. De forma alguma. Hoje é meu presente. Aliás, esse restaurante é como uma extensão da minha casa. A conversa começou leve. Falamos do bairro, dos antigos armazéns que viraram bistros, do movimento no fim de semana. Ela perguntou mais sobre meu curso no Senai, sobre meus planos. Eu contei que ainda morava com minha mãe, que sonhava um dia montar minha própria empresa, ter um furgão só meu, com o nome pintado na lateral. Ela escutava com atenção. Não do jeito educado, mas com um interesse sincero, que me fazia falar sem pressa. Eu também comecei do zero, ela comentou, olhando pela janela. Me separei aos 34 anos com uma filha pequena e uma ideia meio maluca, abrir um restaurante italiano em Curitiba. Diziam que era loucura. E talvez fosse mesmo. Mas aqui estamos. E deu certo. Esse lugar é lindo. Deu certo porque eu me joguei de cabeça. E porque tive gente boa por perto, como a Marta. Marta. O nome me soou familiar. Era a senhora que me indicara para Laura. Ela tá aqui hoje? Sempre. Não vive sem esse lugar. É como se fosse o coração do restaurante. Enquanto conversávamos, os pratos chegavam, bruschetas com tomate e manjericão, nhoque ao sugo, uma salada caprese impecável. Tudo feito ali mesmo, com ingredientes frescos. E o vinho da casa, servido com discrição, ajudava a soltar a língua. E você? Ela perguntou, mexendo devagar a taça. Sempre trabalhou com elétrica? Já fui ajudante de pedreiro, balconista de loja de material de construção. Mas a elétrica foi o que me pegou de verdade. Gosto da lógica das coisas. Quando tudo se encaixa, a luz acende. Ela sorriu, apoiando o queixo na mão. Engraçado. A gente acha que as coisas funcionam por mágica até alguém mostrar os fios por trás. Houve um silêncio breve. Não desconfortável, mas carregado de algo que eu ainda não sabia nomear. Você é diferente dos homens que eu conheço, Renan. Diferente como? Não tenta impressionar. Só é. E isso
é raro. Engoli seco. Não por vergonha, mas porque aquelas palavras tinham um peso inesperado. Eu não estava acostumado a ser visto com tanta clareza. Acho que ninguém nunca me disse isso. Pois devia ouvir mais. Do outro lado do salão, notei alguns olhares curiosos. Funcionários passavam e cochichavam. Era visível o desconcerto de algumas atendentes. Talvez porque nunca tivessem visto a chefe almoçar assim, em mesa de canto, com um rapaz de camiseta simples e mãos de trabalhador. O pessoal está me achando estranho, né? Brinquei. Eles vão ter que se acostumar. Ela respondeu, séria, mas com um brilho divertido no olhar. Terminamos o almoço com um tiramisu suave e café expresso. Quando me levantei para ir embora, ela se aproximou para se despedir. Não houve abraço, nem toque nas mãos. Mas o olhar que trocamos dizia mais do que qualquer contato físico. Obrigada por ter vindo. Foi bom. Muito bom, disse ela, com sinceridade. Eu que agradeço. Pela comida, e pela companhia. Saí do restaurante sentindo que alguma coisa dentro de mim tinha mudado de lugar. Não sabia ainda o que, mas era como se, pela primeira vez, eu tivesse sido convidado para um mundo que antes só observava de longe. E ela? Laura, não era só uma mulher bonita. Era uma força. Uma presença que, sem esforço, me deixava querendo voltar. E eu sabia que voltaria. Era uma segunda-feira de céu carregado em Curitiba. O tipo de dia em que o vento vem cortando e a cidade parece inteira pedir um cobertor. Eu estava na minha oficina improvisada nos fundos do terreno da minha mãe, uma garagem adaptada onde organizava minhas ferramentas, planejava os orçamentos da semana e tentava, entre um cliente e outro, dar forma ao sonho de ser dono de algo só meu. Estava com a cabeça enterrada numa luminária de jardim quando ouvi alguém bater palmas do lado de fora. Quando ergui os olhos por entre o vidro empoeirado da janelinha, vi ela. Laura. Com uma jaqueta de couro vinho e um lenço estampado no pescoço. Sorrindo como se o frio do mundo não tivesse onde pousar. Abri o portão e tentei conter o susto e o sorriso. Oi? Que surpresa boa! Hoje é minha folga. E pensei. Por que não jantar com alguém interessante? Disse ela, como quem convida para ver a lua. Alguém interessante? Brinquei, cruzando os braços, tentando parecer natural. Aqui na região não tem ninguém assim. Tem sim. E tá com graxa no braço, rebateu, rindo. Fiquei parado por uns segundos, sem saber se aquilo era mesmo real. Ela estava me convidando para sair. Sem desculpas, sem intermediários, sem rodeios. Aceita? Aceito. Mas com uma condição, hoje quem escolhe o lugar sou eu. Ela arqueou uma sobrancelha, desafiadora. Agora fiquei curiosa. Hora e meia depois, estávamos sentados num restaurante pequeno, de esquina, no Juvevê. Um lugar aconchegante, com mesas de madeira clara, paredes de tijolinho e luz baixa. Nada de toalhas bordadas nem garçons de suspensório. Apenas um cardápio honesto, vinho da casa e uma trilha sonora que misturava Chico Buarque com Zizi Posse. Aqui é onde eu venho quando quero esquecer que o mundo existe, confessei, puxando a cadeira para ela. E agora vai dividir o esconderijo comigo? Que honra! Pedi um vinho tinto suave, e ela não contestou. Quando os copos chegaram, brindamos com simplicidade. Às segundas-feiras improváveis, ela disse. As pessoas improváveis, retribuí. A conversa fluiu como se tivéssemos anos de convivência. Ela me contou histórias do começo do restaurante, das dificuldades com fornecedores, das crises de gás que quase fecharam a cozinha. Eu falei dos meus primeiros clientes, das vezes que levei choque por distração, da vez em que quase instalei uma tomada errada numa clínica veterinária e desliguei uma incubadora de filhotes. Ela gargalhou alto, atraindo olhares. Mas não parecia se importar. Você tem uma forma leve de olhar para o mundo, Renan. Isso é ouro. Você também. Só disfarça com esse jeitão de empresária invencível. Ela riu de novo, mas depois ficou séria por um instante.
Sabe que eu sinto falta disso? De sair, conversar sem que me perguntem sobre faturamento, lucros, próximos passos. Às vezes parece que virei só um CNPJ ambulante. Comigo você é só Laura. Ela me olhou. Um olhar mais demorado, sem disfarce. E naquele instante, o silêncio entre nós pareceu um lugar confortável, não um vazio. A comida chegou. Ela pediu uma lasanha de berinjela, eu, o frango à parmegiana. Dividimos tudo, como quem partilha mais que um prato. Entre garfadas e goles de vinho, os olhares foram ficando mais demorados, as palavras menos necessárias. Na hora da sobremesa, ela recusou. Disse que já estava doce demais ali. E sorriu. Você sempre foi assim? Perguntei. Assim como? Enigmática. Intensa. Desarmante. Ela se inclinou levemente sobre a mesa, os cotovelos cruzados. E você sempre foi assim? Direto, mais gentil? Jovem, mais atento? Só quando estou com alguém que me deixa à vontade. Ela desviou o olhar por um segundo, mordendo de leve o lábio inferior. Depois voltou os olhos para mim. Renan, você sente que a gente está caminhando para um lugar sem nome? Sinto. Mas não tenho medo. Ela parecia prestes a dizer algo quando o celular tocou. Olhou a tela, franziu a testa. Atendeu com a voz transformada. Marta? O que houve? Ouvi apenas frases soltas. Não, agora à noite? Claro, tô indo. Desligou e respirou fundo. Uma das cozinheiras passou mal. Marta tá no restaurante sozinha. Preciso ir, claro. Eu te levo. Não, você já fez muito. Pego um carro de aplicativo. Mas... Ficamos em pé ao mesmo tempo. A saída do restaurante parecia longa demais. Lá fora, o ar estava frio, mas entre nós havia um calor suspenso. Nos olhamos por um tempo que parecia não se encerrar. Eu queria ter beijado você agora, ela disse, baixinho. E por que não? Porque se eu começar, não sei se vou querer parar. Ela sorriu com uma mistura de culpa e desejo. Tocou meu braço, passou os dedos de leve pela minha manga. Obrigada pelo jantar. Foi tudo o que eu precisava. Eu também. Ela entrou no carro e, antes da porta se fechar, me lançou um último olhar. Daqueles que grudam na pele, que a gente carrega até o travesseiro. Naquela noite, enquanto eu caminhava sozinho até a oficina, soube que algo entre nós tinha ultrapassado o terreno da brincadeira. E que, mesmo sem nome, aquilo estava crescendo com uma força difícil de conter. A mensagem chegou no fim de uma sexta-feira agitada. Eu estava terminando um concerto num prédio no alto da 15 quando o celular vibrou no bolso da calça, com a tela iluminando apenas uma palavra, Laura. Pode passar aqui hoje depois das 7? Preciso de um orçamento novo para a iluminação do jardim. Nada mais. Só isso. O tom era formal, mas algo me dizia que havia mais nas entrelinhas. E eu, que nos últimos dias tinha andado com o pensamento preso no quase beijo do jantar, nem pensei duas vezes. Tomei banho rápido, vesti a camisa menos amarrotada que tinha e fui. A casa dela estava com as luzes externas apagadas, exceto por um abajur aceso na varanda. Toquei a campainha e, poucos segundos depois, a porta se abriu. Laura apareceu com uma taça de vinho na mão e um vestido de algodão escuro, descalça, cabelos soltos. Tudo nela parecia diferente. Mais íntimo. Que bom que veio, disse, abrindo espaço para eu entrar. Trouxe a trena, o bloco de notas e a disposição. Hoje você vai precisar só da disposição. Ela disse isso rindo, mas com um olhar que me atravessou. Caminhamos até os fundos da casa, onde o jardim tomava forma em torno de um caramanchão coberto de eras. Algumas lâmpadas estavam queimadas, outras piscavam fracas. Quero algo mais sutil, mais aconchegante. Luz amarela, talvez. Alguma sugestão? Posso instalar spots de LED com sensores de presença. Economiza energia e mantém a estética, respondi,
tentando manter o tom técnico, apesar do clima. Ótimo. Me manda o orçamento depois. Agora você aceita um vinho? Hesitei por meio segundo. Mas não disse não. Sentamos na varanda, e ela trouxe um prato com queijos e uvas. O rádio tocava jazz, baixo, quase imperceptível. O céu de Curitiba estava limpo, pela primeira vez na semana, e o ar cheirava jasmim. Lembra quando te falei que sempre preciso de alguma coisa? Ela começou, olhando o vinho dançar na taça. Lembro. Hoje, eu preciso conversar. Sabe quando a gente vai empurrando tudo pra frente até não caber mais? Assenti. Esperei que ela continuasse. Depois que me separei, me joguei no trabalho. Fiz do restaurante minha vida. Não queria pensar, nem sentir. E por um bom tempo, funcionou. Mas agora parece que tá tudo voltando. A solidão, os questionamentos. E eu, entro onde nessa história? Ela me olhou de frente. Não desviou os olhos. Você apareceu como uma quebra. Uma pausa inesperada. E me fez sentir de novo. Isso assusta. Não precisa ter medo. Eu tenho. Tenho medo do julgamento, da diferença de idade, do que vão dizer. Mas, acima de tudo, tenho medo de me apegar de novo. Fiquei em silêncio por um momento. Depois, disse. E se a gente só deixar acontecer? Sem promessas, sem pressa. Só viver o que tiver para viver. Ela sorriu. Um sorriso misturado com alívio e dúvida. É perigoso. Você é jovem. Ainda tem tanto pela frente. E é com você que eu quero viver o agora. Ela deixou a taça na mesa e se aproximou. De repente, estávamos frente a frente, tão perto que eu podia sentir a respiração dela. E foi então que ela me puxou pela gola da camisa e sussurrou. Fica só mais um pouco. Beijei-a devagar, com a reverência de quem descobre algo raro. Ela correspondeu com a intensidade contida de quem esteve tempo demais em silêncio. E, sem pressa, fomos nos deixando levar. Entramos pela casa em silêncio, as mãos se buscando, os olhares dizendo mais que qualquer palavra. Cada toque era como um acerto de contas com o tempo que não tivemos antes. Não houve urgência, apenas entrega. Na penumbra do quarto, os medos pareciam suspensos. Era como se o mundo tivesse parado só para nós dois existirmos ali, sem máscaras, sem papéis. Ao amanhecer, o feixe de luz entrando pela fresta da janela encontrou nossos corpos ainda entrelaçados. Ela acordou primeiro. Levantou-se devagar, vestiu um hobby e caminhou até a cozinha. Fiquei deitado, ouvindo os sons dela preparando o café, o tilintar de xícaras, a chaleira assobiando. Quando me levantei, ela já estava sentada à mesa, duas canecas fumegantes diante dela. O rosto estava sereno, mas algo havia mudado. Dormiu bem? Perguntei. Dormi. E você? Como há muito tempo não dormia. Ela desviou os olhos. Mexi a colher no café com mais força do que o necessário. A gente precisa conversar. Engoli seco. Sobre ontem? Sobre não misturar as coisas. Não agora. Não assim. Você se arrependeu? Ela negou com a cabeça. Me assustei. Só isso. Não quero que isso complique sua vida. Ou a minha. Mas foi real, foi. E talvez por isso mesmo, precise de cuidado. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que, diferente dos outros, vinha carregado de tudo que não sabíamos ainda como dizer. Então, o que somos agora? Arrisquei. Ela suspirou. Somos duas pessoas tentando entender o que sentem. E isso já é muito. Terminei o café em silêncio. Antes de ir embora, ela me acompanhou até o portão. Não houve beijo, nem toque, mas antes que eu saísse, ela disse. Não desaparece, Renan. Só, me dá um tempo. Assenti. Caminhei até o carro sentindo o peso da noite nas costas. Aquela noite que não deveria ter acontecido,
e, ao mesmo tempo, a única que parecia ter feito sentido em muito tempo. O convite chegou de forma quase impessoal, como um bilhete passado por baixo da porta. Marta me ligou no meio da tarde de uma terça-feira, com aquele jeito direto de quem conhece os bastidores de tudo e todos. Renan, o sistema de som do restaurante tá falhando de novo. Laura pediu para você dar uma olhada. Ela pediu? Perguntei, tentando disfarçar o interesse. Pediu. Mas não falou mais nada. Só mandou ajeitar isso antes de sexta. Vai? Vou. Desliguei, e um nó se formou no meu estômago. Desde a noite em que dormimos juntos, Laura havia se recolhido num silêncio que misturava distância e prudência. Não respondeu minhas últimas mensagens. Nem um bom dia, nem um como você está. Apenas silêncio. Mas agora, ali estava a chance de vê-la de novo, mesmo que em meio a fios, caixas de som e o barulho constante da cozinha. Cheguei ao restaurante no fim da manhã. O movimento ainda era tímido, com alguns fregueses do almoço chegando. Cumprimentei os garçons, que me olharam com uma mistura de curiosidade e cautela. Entrei direto pela porta lateral que dava acesso ao salão principal, onde as caixas de som estavam instaladas nos cantos superiores. Laura estava ali. No centro da cozinha, de costas, com o avental amarrado e as mangas arregaçadas. Dava instruções aos cozinheiros, checava panelas, provava molhos. Quando me viu, hesitou por um segundo, mas não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça e voltou ao trabalho. Era como se eu fosse invisível. Mas o tipo de invisibilidade que tem peso. Que se faz sentir nos gestos contidos, nos olhares evitados, no cuidado exagerado com os detalhes da rotina. Subi na escada e comecei a revisar os cabos. O sistema estava mal conectado, um fio solto no amplificador fazia as caixas cortarem o som aleatoriamente. Enquanto trabalhava, meu olhar fugia para ela. Observava como se movia com precisão entre as bancadas, como mantinha a postura ereta mesmo sob pressão. Como, apesar do silêncio, parecia inquieta por dentro. De tempos em tempos, nossos olhos quase se encontravam, mas ela desviava antes. No canto da cozinha, Marta me observava em silêncio. Só quando todos saíram para o almoço, ela se aproximou com um pano nas mãos. Você tem cara de quem tá tentando fingir que tá tudo bem. Mas não tá. Desci da escada devagar. Ela tá me evitando, Marta. Tá, sim. E não é por desinteresse. Então é o quê? Medo. Culpa. Ela passou anos controlando tudo. A vida, os horários, os sentimentos. Você bagunçou isso. E eu não queria causar confusão nenhuma. Mas causou. E, no fundo, ela agradece por isso. Só não sabe como lidar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você ainda gosta dela? Perguntou, direta. Nunca deixei de gostar. E nem sei explicar direito por quê. Só, gosto. Então espera. Mas não some. Assenti, apertando a chave de fenda na mão como se isso pudesse me dar firmeza. No fim do expediente, quando eu já guardava as ferramentas na maleta, recebi uma mensagem no celular. Era a dela. Me espera no jardim depois do expediente. Curto. Simples. Mas carregado de tudo que ela não conseguirá dizer durante o dia. Fiquei ali, sentado num banco de madeira nos fundos do restaurante, cercado por vasos de manjericão e hortelã, o som abafado da cidade ao longe, e o coração disparado. Quando ela finalmente apareceu, vestia uma blusa de lã e os cabelos estavam presos num coque frouxo. Parou diante de mim por um instante, sem falar nada. Depois se sentou ao meu lado. O silêncio se esticou por um tempo que parecia infinito. Até que ela falou. Eu senti sua falta, Renan. Mas ficou em silêncio. Porque não sabia o que fazer com o que senti. A gente passou de uma linha que eu jurei que nunca mais cruzaria. E se for exatamente essa linha que você precisa atravessar? Ela me olhou, olhos úmidos, expressão vulnerável. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar.
De parecer que estou, sei lá, me iludindo com alguém mais novo. Ou pior, usando você para tapar buracos que eu mesmo abri. Eu não sou buraco tampado, Laura. Eu sou alguém que escolheu estar aqui. Com você. Ela respirou fundo. E então, pela primeira vez em dias, tocou minha mão. Me perdoa por ter fugido. Eu só queria que você ficasse. Ela aproximou-se mais, encostou a testa na minha. Sussurrou. A gente não precisa se esconder de ninguém. Ficamos assim, na penumbra do jardim, apenas respirando no mesmo ritmo. Era como se aquele toque simples de testas encostadas fosse mais íntimo do que qualquer outro gesto. Eu não vou prometer nada agora, ela disse, por fim. Mas quero tentar. No nosso tempo. Do nosso jeito. Isso já é tudo. Nos despedimos ali, sem pressa. Um abraço longo, sincero, que dizia, estamos aqui. Naquela noite, ao deitar na minha cama, senti que algo havia se assentado dentro de mim. Ainda havia dúvidas, claro. Mas também havia um novo tipo de certeza. Algumas histórias merecem ser vividas com coragem, mesmo que em silêncio, mesmo que aos poucos. Depois daquele reencontro nos fundos do restaurante, tudo mudou, e, ao mesmo tempo, quase nada parecia ter mudado. Não houve declarações públicas, fotos juntos ou beijos no meio da rua. Mas havia uma nova frequência entre nós, como se estivéssemos sintonizados num mesmo silêncio. Passamos a nos falar quase todos os dias. Mensagens curtas, ligações no fim da noite, uma troca de olhares que durava mais que o aceitável em qualquer ambiente profissional. Eu continuava fazendo serviços pequenos para o restaurante e para a casa dela. Mas agora, cada visita carregava algo a mais, um código secreto que só nós dois sabíamos ler. O jardim virou o nosso lugar. Sempre depois do expediente, quando os últimos clientes iam embora e os garçons desligavam as luzes, Laura aparecia por entre os vasos de tempero, com 2 copos de vinho ou um cobertor leve para dividir. Era ali, naquele pedaço de sombra atrás da cozinha, que nossas conversas mais sinceras aconteciam. Às vezes eu penso que sou louca por me envolver com você, ela confessou certa noite, sentada no chão, com as costas encostadas na parede de pedra. Não pela idade, mas pelo risco. Eu tenho tanto a perder, Renan. E eu? Rebati. Você acha que pra mim é tranquilo? Acha que não me perguntam se é só interesse? Se eu tô dando golpe? Ela baixou os olhos. Já te perguntaram isso? Já. Mas não me importa. Porque eu sei o que eu sinto. E você também sabe. Ela ficou em silêncio. Pegou uma folha de manjericão do vaso ao lado e esfregou entre os dedos, soltando o perfume no ar. Eu não tenho medo do que sinto. Tenho medo de que isso me transforme de novo. Laura, você não está sendo transformada. Está sendo revelada. Ela me olhou, com aquela expressão que misturava gratidão e receio. E então, se aproximou devagar e encostou a testa na minha. Ficamos assim, olhos fechados, respirando juntos. A gente não precisa se esconder de ninguém, ela disse. Eu quase sorri. Mas ainda não estamos prontos para mostrar. Não. Ainda não. Foi ali que nasceu nossa fase de cuidado. Começamos a viver um relacionamento clandestino, mas não no sentido sombrio. Era como se tivéssemos construído um refúgio secreto dentro da rotina. Um tempo só nosso, onde não precisávamos justificar o que sentíamos nem explicar o que fazíamos. Eu continuava levando uma vida simples, serviços pelo bairro, almoço na casa da minha mãe, contas contadas no fim do mês. Mas agora havia noites em que dormia ao lado dela, ouvindo as histórias que ninguém mais conhecia, do casamento que terminou em silêncio, da filha que estudava fora, da mãe que ela perdeu cedo demais. Ela, por sua vez, se permitia rir com leveza, andar descalça pelo jardim, cozinhar só para nós dois como se estivesse redescobrindo o prazer de não ser a chefe, a dona, a responsável por tudo. Certa noite, depois de mais uma dessas conversas no escuro, perguntei: quando foi que você percebeu que estava se apaixonando? Ela ficou pensativa.
Quando você consertou aquela lâmpada na garagem e me agradeceu só com um sorriso. Não tentou nada, não insinuou nada. Só ficou ali, grato, presente. Foi naquele instante que eu senti que havia algo diferente em você. E você? Quando você me ouviu. Não tentou resolver. Só ouviu. Isso vale mais que qualquer presente. Apesar dessa cumplicidade, havia o mundo do lado de fora. E ele começava a esbarrar na nossa bolha. Marta nos observava com aquela sabedoria de quem já viveu demais para se enganar com gestos sutis. Um dia, ao me ver sair pela porta lateral, depois de mais um concerto inventado só para me ver, ela disse: "A vida é curta demais para esconder o que é bonito, Renan." "A gente só tá esperando o momento certo", respondi. "O momento certo nunca chega. A gente é quem faz ele existir." Fiquei com aquilo na cabeça por dias. Laura, por sua vez, estava cada vez mais dividida entre o que queria e o que achava que devia. Tinha medo do falatório, dos olhares tortos, de virar assunto entre os fornecedores e os fregueses mais antigos. "Eles são conservadores", ela dizia. "Acham que mulher da minha idade tem que parecer respeitável, discreta, fora do mercado." "E você quer parecer isso?" "Não. Mas às vezes, é mais fácil." "Eu não quero ser seu segredo, Laura. Nem seu alívio. Quero ser seu presente." Ela me olhou, emocionada. Tocou meu rosto com os dedos gelados. "Você já é." "Mas ainda não consigo gritar isso para o mundo." "Então sussurra." Mas sussurra todo dia. E ela sussurrava. Com bilhetes deixados na minha mochila. Com caronas oferecidas sem razão. Com jantares improvisados e beijos atrás da porta da despensa. Foi assim que seguimos. Vivendo um amor que não era escondido por vergonha, mas guardado por cuidado. Até que, sem aviso, um convite chegou, o aniversário dela estava chegando. E Marta decidiu organizar uma pequena festa no restaurante, com os amigos mais próximos, funcionários, parceiros antigos. Laura me chamou, claro. Mas com um aviso. "Quero que você venha. Mas, por enquanto, como amigo." Assenti. Mas por dentro, algo se revirou. Porque eu sabia, aquela noite seria decisiva. Era uma noite de sábado, e Curitiba estava envolta naquele frio úmido que se infiltra pelas roupas e parece não querer ir embora. Eu tinha acabado de ajeitar a gola da minha camisa azul marinho em frente ao espelho, quando o celular vibrou. Mensagem de Laura. "Lembre-se do que combinamos. Hoje você é só meu amigo. Mas, não deixa de estar perto." Respirei fundo. Eu sabia que aquela noite não seria fácil. Era o aniversário dela, uma comemoração pequena, organizada com cuidado por Marta e pelos funcionários mais antigos do restaurante. A maioria dos convidados eram pessoas que a acompanhavam há anos, fornecedores fiéis, clientes de longa data, amigos da família. Eu iria. Mas não como o homem que dormia ao lado dela, que a fazia rir no escuro do jardim, que conhecia o som da sua respiração ao adormecer. Eu iria como Renan, o eletricista de confiança. Cheguei ao restaurante pontualmente às 20 horas. As luzes estavam mais baixas que o normal, e o salão exalava o cheiro de vinho quente com especiarias. A decoração era simples, mas calorosa, flores amarelas nas mesas, retratos antigos de Laura com sua família espalhados por molduras discretas, uma playlist suave de MPB tocando ao fundo. Ela estava linda. De vestido preto sem brilho, cabelo preso num coque elegante e um sorriso que parecia equilibrar nervosismo e gratidão. Quando me viu, seus olhos brilharam, por um instante, só para mim. Depois, disfarçou com um gesto contido. "Que bom que veio", disse ela, oferecendo um abraço rápido, formal. "Como eu não viria?" Marta apareceu logo em seguida, sorrindo como quem sabe de tudo. "Renan, que bom te ver aqui. Vai sentando. Já já servimos os antepastos." Escolhi uma mesa próxima à parede, não muito longe da de Laura, mas longe o suficiente para não levantar suspeitas. Vi quando ela cumprimentou os convidados, trocou risadas,
posou para fotos. Estava no papel de anfitriã, impecável. Mas havia uma tensão nos seus gestos. Um cuidado excessivo. Um olhar que me buscava quando achava que ninguém via. Aos poucos, os olhares começaram a vir. Primeiro de um garçom mais novo, que cochichou algo para a colega enquanto servia vinho. Depois de uma senhora elegante, que apontou discretamente em minha direção enquanto perguntava algo a Marta. Até que, no meio de uma conversa animada num dos cantos do salão, a pergunta veio em voz alta, num tom mais curioso do que maldoso. Quem é esse rapaz do lado da dona Laura? O silêncio que se seguiu foi breve, mas denso. Laura ouviu. Eu vi quando seu corpo enrijeceu por um instante. Sorriu amarelo, como quem tenta controlar o estrago. Mas já era tarde. Alguém respondeu algo vago, e o burburinho logo voltou. Mas a tensão pairava no ar. Minutos depois, me levantei para ir ao banheiro. Quando saí, dei de cara com Marta, de braços cruzados perto da porta da cozinha. Alguém sempre pergunta, cedo ou tarde, ela disse, com uma expressão compreensiva. E ela vai continuar fingindo que não sabe a resposta? Marta me olhou fundo nos olhos. Ela tá lutando com tudo que acreditava que devia ser. Dá tempo. Mas não muito. Voltei ao salão e decidi não fingir mais. Caminhei até a mesa onde Laura estava sentada, cercada por conhecidos. Toquei de leve seu ombro. Posso te roubar por um minuto? Ela hesitou. Mas se levantou. Fomos até a varanda lateral, longe do salão. Eu ouvi, ela disse antes que eu falasse qualquer coisa. E eu vi como você reagiu. Não é simples, Renan. Não. Não é. Mas é verdadeiro. E eu tô cansado de fingir que não sou nada seu. Ela virou o rosto, como quem tenta conter uma lágrima. Mas não falou. Eu não sou seu erro, Laura. Sou sua escolha. Essa frase ficou no ar, pesada, honesta. E foi então que, pela primeira vez em público, ela fez o impensável. Encostou a mão no meu rosto, puxou-me devagar e me beijou. Não foi um beijo impetuoso, nem cinematográfico. Foi um beijo contido, mas cheio de significado. O tipo de beijo que sela uma decisão. Que diz, chega de me esconder. Quando voltamos para o salão, os olhares nos seguiam. Mas ela não soltou minha mão. Caminhou até a própria mesa com a cabeça erguida. Sentou-se. E eu sentei ao lado dela. Marta, do outro lado do salão, nos olhou e sorriu. Com a serenidade de quem já tinha visto esse momento chegando. Ao fim da festa, enquanto os últimos convidados se despediam e os garçons recolhiam os copos, Laura me olhou e disse: Você tem razão. Eu escolhi você. E agora escolho viver isso, sem medo. Naquela noite, saímos do restaurante de mãos dadas. Não sabíamos o que viria pela frente, mas finalmente sabíamos que iríamos juntos. Algumas semanas se passaram desde o aniversário. E, como era de se esperar, as fofocas vieram. Algumas sutis, outras maldosas. Teve quem disfarçou a surpresa com sorrisos tensos, quem preferiu manter distância, e até quem se aproximou mais, curioso para ver de perto como funcionava aquilo. Mas Laura não recuou. Na segunda-feira seguinte à festa, chegou ao restaurante como sempre, antes de todo mundo, com o avental ajustado na cintura e os cabelos soltos. Mas dessa vez, me apresentou aos funcionários, um por um, não como eletricista de confiança, mas como o Renan, meu namorado. A palavra caiu como uma taça de vinho no chão. Mas ela disse com naturalidade, firmeza e, o mais surpreendente, alegria. Eu sei que pode ser estranho para alguns de vocês, disse, olhando o grupo reunido no salão. Mas eu não vou fingir mais. Tenho 44 anos, e esse homem aqui, com seus 25, me fez lembrar que a vida ainda pode surpreender. Silêncio. Marta sorriu discretamente. Um dos cozinheiros assentiu com a cabeça. Uma das atendentes, antes meio arredia, comentou depois comigo. Ela tá mais leve, sabia?
Mas, risonha. Acho que é coisa sua. E assim, aos poucos, o choque virou aceitação. E a aceitação virou parte da rotina. Nos meses que seguiram, comecei a frequentar o restaurante como parte da casa. Não era funcionário, mas ajudava com pequenos consertos, dava ideia em reformas, experimentava pratos novos, vez ou outra, ficava no caixa quando o movimento apertava. Havia um tipo de ternura nova entre nós. Um nós que agora existia fora da penumbra. Começamos a sair juntos sem receio, cafés no Largo da Ordem, caminhadas na feirinha de domingo, jantares improvisados em casa com discos antigos tocando na vitrola. E, pela primeira vez, viajamos juntos. Laura sempre sonhara em conhecer Gramado. Nunca dava tempo. Nunca havia espaço. Mas agora, com a coragem ocupando lugar de destaque em sua vida, decidiu parar por uns dias. Quero sair daqui, respirar outros ares. E te ver fora da rotina. Alugamos uma pousada charmosa, com vista para os pinheiros e café colonial servido em cestas trançadas. Passeamos de mãos dadas pelas ruas floridas, tomamos chocolate quente embaixo de cobertas no fim da tarde, rimos vendo turistas tirando fotos com bonecos de neve de isopor. Sabe do que mais gosto aqui? Ela me disse certa noite, diante da lareira acesa. Do clima? Do fato de ninguém nos conhecer. De podermos ser só. Renan e Laura. Sem dono de restaurante, sem eletricista. Só dois corpos que se gostam. Mas lá fora a gente também é isso. Agora, sim. Porque agora eu deixei de ter medo. Ela se recostou no meu ombro, e ficamos em silêncio, ouvindo o crepitar da lenha. O fogo nos aquecia por fora. O afeto, por dentro. Voltamos de Gramado com uma nova serenidade. Os comentários diminuíram, os olhares mudaram. Como tudo na vida, o espanto vira hábito, e, às vezes, até inspiração. Houve quem dissesse que a Laura estava mais ousada nas decisões do restaurante. Quem notou que ela falava com mais leveza, que ria mais, que delegava mais. Um dos garçons confidenciou. Desde que vocês ficaram juntos, ela parou de tentar controlar tudo. E tá melhor para todo mundo. Eu só sorria. Porque sabia que isso vinha do simples fato de ela ter deixado o coração respirar. Certa noite, o restaurante estava cheio. Uma turma de turistas ruidosos ocupava a maior mesa, e havia fila na porta. Eu estava no balcão, ajudando a Marta com os pedidos, quando Laura passou por mim e, de repente, segurou minha mão. Tá tudo bem? Perguntei. Ela olhou ao redor. O salão cheio. Os olhos curiosos. E respondeu. Eu não escondo mais nada de ninguém. E me beijou. Ali mesmo. No meio do movimento, das panelas, dos pratos, dos risos. Foi um beijo calmo, mas cheio de sentido. Um beijo que selava o fim de qualquer receio. Depois disso, nunca mais voltamos atrás. Não fizemos planos grandiosos, não falamos em casamento nem mudamos de casa. Continuamos com nossas rotinas distintas, mas sempre cruzadas pelo afeto. Aprendemos a lidar com a diferença de idade, de ritmo, de passado. Com honestidade, paciência e muito humor, Laura aprendeu a rir das inseguranças. Eu, a entender seus silêncios. E, juntos, descobrimos que amar alguém é, antes de tudo, decidir por ela todos os dias, com coragem. Hoje, se alguém nos vê na feira ou andando pela Visconde de Nácar de mãos dadas, talvez nem imagine o caminho que percorremos. Mas a gente sabe. E é isso que importa. Porque escolher alguém é sempre um ato de bravura.